Olá, meu nome é Thiago Henrique do Elite 1000 Cursos Preparatórios e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a posse e o porte de arma de fogo para militares do Exército Brasileiro. Então, pessoal, todas essas informações que eu vou trazer aqui para vocês nesse vídeo foram tiradas de um guia feito pela Divisão de Fiscalização de Produtos Controlados do Exército Brasileiro. Esse guia está disponível lá na nossa sala do Papiro, lá no nosso site. Faz o download desse material, lá tem bastante informação de uma forma mais detalhada, né? Aqui no vídeo eu vou falar os principais pontos, vou falar para você quem que pode adquirir arma de fogo, qual que é a diferença entre o porte e a posse de uma arma de fogo, quais são os documentos que dão esses direitos para o militar. Mas se você quiser saber mais detalhes, como por exemplo, quantas armas o oficial do Exército pode ter, quantas armas, quantas munições o sargento pode comprar por ano, esse tipo de informação você vai encontrar lá no guia que está lá na nossa sala do Papiro. Então vamos lá, em primeiro lugar, qual que é a diferença entre o porte e a posse de arma de fogo? A posse de arma de fogo é quando o militar ele tem autorização para simplesmente possuir o armamento na sua residência ou na unidade em que ele serve. Então, nesse caso, no caso do militar ele ter somente a posse da arma de fogo, ele não tem autorização para andar com esse armamento na rua, né? Então, o militar ele simplesmente pode ter esse armamento na sua residência. Se ele quiser transportar esse armamento de um local para outro, ele vai ter que tirar um documento que chama guia de transporte. Essa guia de transporte ele vai tirar na divisão responsável por fazer isso, né, no Exército Brasileiro, e ele vai, dessa forma, poder transportar o seu armamento de um local até outro. Então, essa já é uma diferença muito importante, uma informação muito importante que você tem que saber. A posse de arma de fogo não dá o direito ao militar de poder andar por aí com o seu armamento, né? E qual que é o documento que dá esse direito para o militar, de poder simplesmente possuir o armamento? É o CRAF, né? Que é o Certificado de Registro de Arma de Fogo. Esse documento simplesmente confere ao militar o poder, né? A autorização de possuir a arma de fogo em sua residência ou na unidade em que ele serve. Então você já entendeu o que é a posse de arma de fogo. E o que é o porte? O porte é quando o militar ele pode andar com armamento na rua, livremente. Obviamente que o militar não pode andar de forma descaracterizada, ou seja, ele não pode andar de forma ostensiva na rua, portando o seu armamento na mão, mostrando para todo mundo, né? Mas o militar que possui o porte da arma de fogo, que é concedido por um documento chamado PAF, né? O porte de arma de fogo, ele pode andar por aí com o seu armamento de forma dissimulada, de forma descaracterizada, sem que as outras pessoas percebam que ele está armado. Então, o militar ele pode possuir alguma dessas duas autorizações. O CRAF, que dá a autorização ao militar simplesmente possuir arma de fogo, e o PAF, que é o documento que dá autorização ao militar andar, né, portar a sua arma de fogo. E quem que pode ser autorizado a portar uma arma de fogo? Quem que pode andar, né, na rua com uma arma de fogo? Nesse caso, existem duas classes no Exército Brasileiro, que tem esse direito já inerente, né, lá, que está escrito lá no Estatuto dos Militares. São os oficiais do Exército e os sargentos e subtenentes estabilizados. Então, esses militares eles já podem possuir e portar arma de fogo, né? Então, o militar, o oficial ou o sargento, subtenente estabilizado, se ele quiser adquirir uma arma de fogo, ele simplesmente entra com um pedido formal ao seu comandante de OM e o comandante de OM vai autorizar que o militar possua essa arma de fogo, né? Vai ser expedido ali o CRAF-PAF do militar, que vai autorizar o militar a tanto possuir quanto portar essa arma de fogo. Para que você entenda, um sargento subtenente estabilizado é aquele militar que tem mais de 10 anos de serviço, né? Então, o militar, quando ele chega ali aos seus 10 anos de serviço, ele recebe a estabilidade, né? E aí ele ganha esse direito de poder portar a arma de fogo. Caso o militar que ainda não seja estabilizado queira portar uma arma de fogo, ele pode solicitar autorização. Entretanto, ele vai passar por uma sindicância, né? Ele vai ser submetido a uma sindicância. Essa sindicância é um procedimento administrativo que normalmente vai ser feito por um tenente ou por um sargento. E
tem por objetivo verificar se aquele sargento que está pedindo porte de arma de fogo tem capacidade física, motora, moral, técnica de possuir aquele armamento, né? Então, essa sindicância, né, eu inclusive já fui responsável por fazer sindicâncias dessa natureza. Essa sindicância vai avaliar se o sargento ele já deu alteração com a polícia, se esse sargento já cometeu transgressões disciplinares no meio militar, se aquele sargento tem um local seguro na sua casa para guardar o armamento, né, se ele já deu algum tipo de problema com embriaguez, esse tipo de coisa, tudo isso vai ser verificado na sindicância. Se a sindicância chegar à conclusão de que aquele sargento que ainda não é estabilizado tem capacidade para adquirir uma arma de fogo e portar uma arma de fogo, essa autorização vai ser dada ao militar. E os cabos e soldados, aqueles militares que entraram através do processo de alistamento, né, não têm a possibilidade de se estabilizar, eles podem ou não possuir uma arma de fogo, né? A resposta para isso, pessoal, é não. Os militares incorporados através do alistamento militar obrigatório, os cabos e soldados, eles não podem adquirir arma de fogo. É uma pergunta que eu vejo que muita gente tem dúvida, né? Eu já vi em alguns comentários de alguns vídeos no YouTube, o pessoal perguntando, depois de quanto tempo que eu me alistar eu vou poder adquirir uma arma de fogo, né? A resposta é nunca, né? Se você quer adquirir uma arma de fogo sendo militar, você tem que ser um militar de carreira, né? No caso dos militares temporários, os sargentos temporários também podem solicitar aí para serem autorizados a portar arma de fogo, né? Os sargentos temporários podem fazer isso. Entretanto, essa autorização ela só vai durar, vai ter validade somente naquele período que o militar está prestando seu serviço militar, né? Depois que o militar, quando ele for passar para a reserva, aquela autorização dele vai ser revogada, né? No caso dos oficiais e dos subtenentes e sargentos estabilizados, essa autorização, esse porte de arma de fogo, esse PAF, ele é vitalício, né? Então ele não tem validade, ele dura aí toda a vida do militar. Uma coisa muito importante que você precisa saber, existem algumas situações em que o militar ele pode perder o seu PAF, ele pode perder o direito de portar uma arma de fogo. Então, eu vou citar algumas delas, né? Lá no guia de posse e porte de arma de fogo que você encontra no nosso site, você vai ter lá bem explicadinho direitinho. Eu vou explicar aqui só algumas situações para você. Então, por exemplo, se o militar ele for pego em qualquer situação embriagado e portando a sua arma de fogo, automaticamente ele vai perder o direito de portar arma de fogo. Uma outra situação, se ele cometer algum tipo de alteração onde ele use de forma indevida o seu armamento. Então, por exemplo, o militar ele usou o seu armamento para realizar um assalto, né? O militar ele usou o seu armamento para resolver uma briga que ele estava tendo na rua, ou uma briga de trânsito, por exemplo. O militar, embriagado, saiu disparando o armamento dele por aí. Nesses casos, o militar ele vai, na hora, perder a sua autorização de portar arma de fogo, né? Então, você precisa saber disso, né? Para entender que o militar, a partir do momento em que ele adquire uma arma de fogo, em que ele porta a sua arma de fogo, ele tem que ser um militar muito mais responsável. Você não pode sair por aí bebendo, né, portando a sua arma de fogo. A partir do momento que você tem uma arma de fogo, você tem que ter ainda mais cuidado nos locais que você vai frequentar, nas pessoas que você vai levar, por exemplo, para sua casa. Esse tipo de coisa, o militar que anda armado, ele tem que tomar o dobro de atenção. Muita gente me pergunta, Tiago, se você tem arma de fogo, né? Eu tenho arma de fogo. Eu adquiri minha arma de fogo, uma pistola .40 da Imbel, lá no meu primeiro ano na tropa, no ano de 2015. Não me arrependo de ter adquirido um armamento e eu acho, né, uma opinião minha, né, pessoal mesmo, eu acredito que o militar, que ele tem capacidade psicológica, tem capacidade motora, tem capacidade moral para adquirir um armamento, ele deve adquirir um armamento. Afinal de contas, nós somos treinados para utilizar armamentos que podem salvar tanto a nossa vida quanto a vida de outras pessoas. Então, eu já soube de casos de militares das Forças Armadas, da PM, né? A gente vê vários casos que estavam à paisana com o seu armamento e conseguiram reagir a algum tipo de violência que estava acontecendo e com isso salvaram vidas, né? Então, eu acredito que o militar ele deve sim andar armado, seja no seu serviço,
né, seja a paisana, né? Mas obviamente, como eu falei, essa é uma opinião minha. Muitos militares têm opiniões diferentes, tem militares que não são a favor do armamento, até mesmo para militares, né? A gente vê gente que tem um verdadeiro temor ao armamento, mesmo dentro das Forças Armadas. Isso aí é algo que eu não consigo entender, né? Na PM, por exemplo, eu conheço PMs que não andam armados, porque eles acham que andar armado vai fazer com que eles fiquem ainda mais expostos. Então, é uma opinião que cada pessoa tem, cada cabeça, né, pensa de uma forma diferente. Eu estou aqui simplesmente exprimindo aqui, falando para você a minha opinião. Não quer dizer que ela seja totalmente verdadeira, não quer dizer, eu não sou aqui o dono da verdade, né? Pode ser que o que eu esteja falando aqui esteja errado, né? Mas eu acredito que o militar, ele deve sim portar o seu armamento, afinal de contas ele pode tanto salvar a sua vida, quanto salvar a vida de outras pessoas. Então, pessoal, eu espero que esse vídeo tenha servido para tirar algumas dúvidas suas. Como eu falei no início do vídeo, nós temos lá no nosso site, na Sala do Papiro, um guia que vai te explicar diversas informações mais detalhadas sobre esse assunto, né? Se você tiver alguma dúvida, deixa o seu comentário aqui abaixo. Não esquece de curtir o nosso vídeo, isso é muito importante para que o nosso canal continue crescendo, né, e eu consiga atingir muito mais pessoas com esse tipo de informação. Que a gente sabe que essas informações, né, são não existem grandes fontes de acesso na internet, muita gente tem dúvidas sobre isso e não tem onde pesquisar, tá? Então a intenção é trazer ainda mais informações para vocês. O pessoal está me mandando sugestões, mande as suas sugestões de vídeo também. Eu vou fazendo esses vídeos, né? Obviamente que eu não consigo fazer uma quantidade de vídeos tão grande por semana, afinal de contas eu ainda estou na ativa do Exército Brasileiro, eu tenho que conciliar a minha rotina no Exército com a rotina aqui do canal e com as outras coisas que eu faço também na minha vida. Então eu espero que você tenha gostado, te espero no próximo vídeo, deixe o seu comentário, curte nosso vídeo e não deixe de compartilhar. Selva, até a próxima!